Meu nome é Camila. Tenho 34 anos, sou perita contábil forense, e faltavam exatas 48 horas para o meu casamento quando descobri que a família do meu noivo já tinha decidido, havia meses, que eu não passava de uma conta bancária com pernas. Antes de contar como eu desmontei o esquema deles, peça por peça, documento por documento, deixa eu voltar ao início, porque para entender o tamanho da armadilha, você precisa entender quem eu sou. Faltavam 48 horas para o meu casamento quando descobri que minha sogra já tinha se mudado para minha casa. Antes de contar como eu desmontei o esquema deles peça por peça, documento por documento, deixa eu voltar um pouco. Porque para entender o tamanho da armadilha, você precisa entender quem eu sou. Eu cresci em Curitiba, filha de professora e de um mecânico que trabalhou a vida inteira numa oficina de bairro. Não tive luxo. Tive disciplina. Entrei na faculdade de Ciências Contábeis com bolsa, fiz pós em perícia financeira e depois de 10 anos construindo currículo em auditorias corporativas, abri minha própria consultoria, a Veta Perícias Financeiras. Hoje eu assino laudos que viram prova em processos milionários de fraude societária. Sei ler um extrato bancário do jeito que outras pessoas leem uma bula de remédio, procurando o que estão tentando esconder de mim. Foi numa auditoria, aliás, que conheci Rodrigo. Ele era gerente comercial de uma rede de construtoras que eu estava investigando por suspeita de superfaturamento. Ele não fazia parte do núcleo suspeito. Era só um funcionário que colaborou com transparência durante a apuração. Gostei da postura dele. Namoramos 1 ano e meio, noivamos. E eu, com o meu próprio dinheiro, suado ao longo de uma década, comprei um apartamento de alto padrão no bairro Batel, à vista, no meu nome. Rodrigo se mudou para lá comigo, contribuindo com uma quantia simbólica todo mês, o equivalente a menos de 10% do que eu gastava mantendo aquela casa. Eu nunca cobrei mais que isso porque amava o que estava construindo. Eu queria a família que nunca tive quando criança. Reuniões de domingo, aniversários, aquele barulho bom de gente que se importa. O que eu não sabia é que estava hospedando, dentro da minha própria casa, um plano. Era uma sexta-feira de setembro, faltando 2 dias para o casamento. Eu tinha acabado de sair de uma reunião de 12 horas fechando um laudo pericial sobre desvio de recursos numa cooperativa médica. O tipo de trabalho que exige que você não durma direito por uma semana. Cheguei em casa exausta, só pensando em tomar um banho e adiantar os últimos detalhes da cerimônia. Quando entrei na garagem do prédio, vi uma van de mudança estacionada na vaga de visitantes. Não dei muita importância. Pensei que fosse alguma entrega de última hora para a festa. Subi, destranquei a porta, e o que encontrei me fez parar exatamente no hall de entrada. Minha sala estava tomada por caixas de papelão, malas, um colchão de casal encostado na parede. E no meio de tudo isso, Dona Marlene, minha futura sogra, orientando 2 rapazes de mudança sobre onde colocar um guarda-roupa que definitivamente não era meu. Que bom que você chegou, Camila. Ela disse, como se estivesse me recebendo na casa dela. E não o contrário. Precisamos organizar o quarto de hóspedes antes do fim de semana. Ah, e aquele nosso quarto, o principal, vai ficar melhor para mim e o Norberto. Vocês são jovens, aguentam um colchão de casal na sala por um tempinho. Eu fiquei parada, tentando processar. Dona Marlene, que quarto principal? O de vocês, ué. Ela respondeu, como se eu fosse lenta. Norberto tem problema de coluna. Precisa de cama box firme. O colchão de vocês é ortopédico. Viu na etiqueta. Rodrigo saiu do corredor, com aquele sorriso de quem sabe que fez algo errado e está tentando administrar a bomba antes que ela exploda. Amor, calma, deixa eu te explicar. Ele começou, se aproximando, tentando segurar meu braço. Foi uma coisa de última hora. O apartamento dos meus pais teve um problema seríssimo com o síndico. Eles precisam sair até domingo. Que problema? Rodrigo? Uma questão jurídica complicada, com o condomínio. Eu não entendi todos os detalhes, mas é grave. Eles vão morar com a gente só até resolverem. Eu conheço muito bem essa cara. É a cara de quem está repetindo uma história que não bateu de primeira e está torcendo para que ninguém puxe o fio. E eu sou profissionalmente alguém que puxa fios. Não gritei, não fiz cena. Simplesmente disse com a voz mais controlada que consegui. Tudo bem, deixa eu tomar um banho e a gente conversa. Rodrigo relaxou visivelmente, como se tivesse vencido. Dona Marlene voltou a orientar os rapazes da mudança. Eu entrei no meu escritório que fica ao fundo do apartamento, fechei a porta com a mesma calma de sempre e sentei na minha mesa de trabalho. Ali, ligando meu notebook, eu deixei de ser noiva por um instante. Voltei a ser perita. A primeira coisa que fiz foi acessar o portal de matrícula de imóveis do Registro de Curitiba, usando meu login profissional. Algo que faço rotineiramente em investigações. Busquei o endereço que Rodrigo sempre mencionava como sendo dos pais dele, um apartamento no bairro Água Verde. O resultado veio em segundos. Não havia problema com o síndico. Havia uma ação de execução extrajudicial de imóvel por inadimplência de financiamento, ajuizada pelo banco havia 8 meses. Norberto e Marlene não pagavam a prestação havia mais de 1 ano. O processo já estava em fase final. Eles tinham recebido, há 3 semanas, a notificação de desocupação compulsória. A mudança não era imprevista. Era a última semana de um prazo que eles conheciam havia meses e escolheram não me contar. Mas isso ainda não explicava tudo. Porque Dona Marlene sempre se gabava, em cada almoço de domingo, de ter uma reserva bem cuidada e de o Norberto ter se aposentado numa boa. Se tinham reserva, por que não pagaram o financiamento, nem alugaram outro lugar? Fui atrás. Com acesso a bases públicas de protesto e a certidões de distribuição civil, ferramentas que uso o tempo inteiro no meu trabalho, descobri que havia múltiplos protestos em nome dos dois. Incluindo dívidas antigas com uma administradora de cartões e, mais revelador, um processo movido por uma casa de apostas esportivas online, cobrando judicialmente um débito que Norberto havia contraído garantindo com o próprio veículo. Hoje também penhorado. Eles não tinham reserva nenhuma. Tinham um vício em apostas que consumiu tudo, inclusive o imóvel. Fiz um café, voltei para a mesa e pensei. Tudo bem, isso é triste, mas não é crime meu resolver. Se Rodrigo tivesse chegado e dito a verdade, meus pais perderam o apartamento por dívida de jogo, preciso de um tempo para ajudá-los. Eu teria sentado com ele, conversado, talvez ajudado a encontrar um aluguel temporário. Eu não sou uma pessoa sem coração. O que eu não aceito é ser enganada dentro da minha própria casa. E aí veio a pergunta que realmente me gelou o sangue. Como, exatamente, iam bancar tudo isso? Mudança,
depósito de um eventual aluguel futuro, as contas correntes deles zeradas. De onde estava vindo o dinheiro para resolver a crise que Rodrigo tanto falava em resolver, rapidinho? Eu, cautelosa por profissão, faço consulta trimestral do meu próprio CPF nos birôs de crédito. Mas com a correria do casamento, tinha deixado passar 2 meses. Abri o portal, autentiquei com certificado digital e puxei um relatório completo na hora. Havia 2 linhas de crédito que eu nunca tinha aberto. Um empréstimo consignado, que exigiria, teoricamente, vínculo empregatício que eu não tenho com carteira assinada. Sou autônoma. E um cartão de crédito com limite de 30 mil reais, emitido 6 semanas antes, já no limite. O endereço de correspondência cadastrado não era o meu. Era um apartamento no nome de Rodrigo, alugado havia 2 meses, que eu nem sabia que existia. Fraude. Alguém tinha usado meus dados, meu CPF, minha renda declarada, provavelmente cópias de documentos que eu mantinha numa gaveta do nosso quarto, para abrir crédito em meu nome. E estava desviando esse dinheiro para outro endereço. Eu sabia exatamente uma pessoa com acesso físico a esses documentos, que morava comigo, que tinha motivo urgente e que nas últimas semanas andava estranhamente evasivo sobre assuntos financeiros da família. Nesse momento, meu celular vibrou. Era Juliana, minha cunhada, casada com Fabrício, irmão mais velho de Rodrigo. Juliana é advogada trabalhista. E nós sempre nos demos bem, as duas meio deslocadas nos almoços de família por sermos as únicas que trabalham com número e lei em vez de desculpa e drama. Camila, ela sussurrou, a voz tremendo. Você está sozinha? Precisa ler uma coisa que acabei de encontrar no notebook do Fabrício. Eu me sentei mais reta na cadeira. Estou no meu escritório, com a porta fechada. Manda. Achei uma conversa de WhatsApp web aberta entre o Fabrício e a Marlene. Eles estão combinando alguma coisa sobre o documento do casamento e assinar sem a Camila perceber. Estou te mandando print agora. As imagens chegaram. E o que eu li fez até uma pessoa treinada para não se abalar sentir o estômago revirar. As imagens foram carregando uma a uma, e cada uma delas apertava mais um nó no meu peito. Marlene. Ele falou que o cartório já preparou tudo. É só levar pro cerimonial e pedir pra ela assinar junto com os papéis do buffet. Ela nem vai reparar. Tá com a cabeça cheia de coisa. Fabrício. Advogado disse que se ela assinar antes da cerimônia, já entra automaticamente na comunhão universal. Depois que casar, some qualquer rastro de fraude. Vira dívida do casal e ela não pode fazer nada. Marlene. E se ela desconfiar de alguma coisa antes, a gente diz que é só formalidade de cartório pro registro do nome. Eu li aquilo 3 vezes. Não porque não tivesse entendido. Entendi perfeitamente na primeira. Reli porque, profissionalmente, eu sei que a primeira reação emocional atrapalha a leitura técnica. E eu precisava separar as duas coisas rapidamente. Juliana, eu disse com a voz mais baixa e mais controlada que já usei na vida. Você tem certeza absoluta de que isso é real? Não é brincadeira entre eles. Algum documento que já foi cancelado. Camila, eu conheço a letra do Fabrício. Ele mandou foto de um papel também. Espera. A imagem seguinte era a foto de um documento impresso, com timbre de um escritório que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Assessoria Jurídica Popular Liteda. Nome genérico, sem OAB visível no rodapé, o tipo de coisa que qualquer perito reconhece de longe como grampeada às pressas. O título dizia, Pacto Antenupcial, Regime de Comunhão Universal de Bens. Mas ao ler as cláusulas, percebi que não era um pacto antenupcial de verdade. Era uma minuta de procuração ampla e irrevogável, escondida sob o nome de Anexo de Regularização de Bens, dando a Rodrigo o poder de administrar, vender e onerar meu apartamento, minha empresa e minhas contas, em razão do vínculo conjugal a ser formalizado. Ou seja, eles não queriam só que eu entrasse em comunhão universal por ignorância no dia do casamento. Queriam que eu assinasse, sem perceber, uma procuração que dava a Rodrigo poder legal sobre tudo o que eu construí em 10 anos de trabalho. Juliana, falei sentindo o sangue esfriar e, ao mesmo tempo, uma clareza estranha tomar conta de mim. Isso é tentativa de estelionato contra mim, agravado por fraude documental, e possivelmente falsidade ideológica. Se esse escritório nem existe de verdade. Eu sei. Ela respondeu, a voz quebrando. E tem mais, Camila. Eu abri nosso extrato conjunto hoje à noite porque desconfiei de um boleto estranho. O Fabrício abriu 2 linhas de crédito consignado no meu nome. Sem eu saber, usando meu contra-cheque antigo, diante de eu virar sócia do escritório. Ele pagou uma dívida da Marlene com isso. Eu sou advogada, Camila, e não vi. Porque confiei. Fiquei em silêncio por um segundo. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque senti, ali, o mesmo tipo de dor que estava sentindo. A de 2 mulheres que trabalham duro, que entendem de lei e de número, enganadas justamente pelas pessoas que juraram cuidar delas. Juliana, você confia em mim o suficiente para fazer exatamente o que eu vou te pedir agora? Confio. Não confronte o Fabrício. Não dê nenhuma pista de que você sabe de alguma coisa. Reúna a documentação. Prints, comprovantes dos empréstimos, qualquer papel físico que você conseguir fotografar sem ser vista. Depois, pegue seus documentos pessoais e o essencial das crianças, e vá para um hotel ou para a casa dos seus pais essa noite. Não é sobre dramatizar. É sobre não deixar vestígios sumirem. E você, o que vai fazer? Eu vou fazer o que sei fazer melhor. Vou seguir o dinheiro. Desliguei o telefone e fiquei parada por um instante, olhando para as 2 telas do meu notebook iluminando o escritório no escuro. Eram 11h40 da noite. Faltavam 44 horas para a cerimônia que, até aquele momento, eu imaginava ser o início da minha vida com alguém. Agora eu sabia que era, na verdade, o prazo final de uma operação de apropriação patrimonial cuidadosamente disfarçada de amor. Não chorei. Quem trabalha years a fio lendo relatórios de fraude, aprende uma coisa importante. O choro pode vir depois. Primeiro você protege as provas. Depois, você protege o patrimônio. Só então, se sobrar tempo, você processa o sentimento. Abri uma pasta nova, criptografada, no meu servidor pessoal, e comecei a organizar tudo. A certidão de execução do imóvel dos pais de Rodrigo, os protestos por dívida de aposta, o extrato mostrando as 2 linhas de crédito fraudulentas abertas no meu nome, os prints que Juliana tinha me mandado, a foto da falsa minuta de pacto antenupcial. Enquanto salvava os arquivos, peguei meu celular pessoal, o número que só uso para contatos profissionais de alto nível, e liguei para Eduardo, meu advogado.
Sócio de um escritório de direito empresarial e criminal que já tinha me representado em 3 processos periciais grandes. Ele atendeu no terceiro toque, a voz enrolada de sono. Camila? Já é quase meia-noite. Eduardo, preciso que você acorde de verdade. Alguém está tentando aplicar um golpe patrimonial contra mim, usando uma procuração forjada disfarçada de pacto antinupcial para assinar durante a cerimônia do meu casamento. Também abriram 2 linhas de crédito fraudulentas no meu CPF. Silêncio de 2 segundos. Depois o barulho de lençóis sendo jogados para o lado. Me dá 30 segundos para ligar o notebook. Fala tudo. Com calma, do início. E eu contei. Tudo. A mudança repentina, a execução do imóvel dos pais dele, a dívida de aposta, as linhas de crédito fraudulentas, a conversa entre Marlene e Fabrício, a foto da procuração disfarçada. Quando terminei, Eduardo soltou um assobio baixo. Isso é estelionato, falsidade documental e, dependendo de como a assinatura seria obtida, também pode configurar fraude processual se chegarem a registrar isso em cartório. Camila, a boa notícia é que nada disso foi assinado ainda. Você está na melhor posição possível, a de quem descobre antes. O que fazemos primeiro? Primeiro, protegemos você juridicamente e financeiramente antes do amanhecer. Depois você decide se quer só se proteger, ou se quer também responsabilizar todos eles. Quero as 2 coisas. Então vamos trabalhar a noite toda. A primeira coisa que Eduardo fez foi abrir, comigo na linha, o portal da Serasa e do Banco Central para registrar o pedido de bloqueio preventivo do meu CPF. Vou protocolar agora mesmo uma contestação formal das 2 linhas de crédito, alegando fraude documental. Ele disse, o som do teclado ecoando ao fundo. Isso já paralisa qualquer nova movimentação nessas contas e abre um processo de investigação nos próprios bancos. Faz isso. E preciso que você me explique uma coisa. Mesmo que eu tenha corrigido o crédito se eu assinar amanhã no cerimonial, aquele papel que eles estão preparando, o estrago já está feito, certo? Exatamente. Por isso ninguém vai assinar nada. Camila, me escuta. Você tem certeza absoluta de que o apartamento é só seu, comprado antes do relacionamento? 100%. Escritura no meu nome, financiamento quitado à vista, tudo antes de conhecer o Rodrigo. Ótimo. Isso significa que, legalmente, mesmo sem nenhuma manobra, o imóvel seria seu bem particular em qualquer regime, exceto se vocês adotassem comunhão universal por vontade própria, que é exatamente o que eles queriam te induzir a fazer com aquele documento disfarçado. Então a mordida deles dependia inteiramente de te enganar amanhã. Se isso não acontecer, o plano morre sozinho. Mas eu não quero só que o plano morra, Eduardo. Eu quero que fique registrado, oficialmente, o que eles tentaram fazer. Porque se eu simplesmente cancelar o casamento em silêncio, eles vão tentar isso com outra pessoa. Ou vão inventar uma nova desculpa comigo mesma daqui a um mês. Ele ficou quieto por um instante como se estivesse pesando as palavras. Então precisamos de prova capturada no ato. Não de intenção. Disso já temos o suficiente para abrir inquérito. Mas de execução. Se eles tentarem amanhã te induzir a assinar esse documento, e a gente tiver isso registrado de forma inequívoca, com testemunhas e, se possível, gravação, o caso vira praticamente incontestável. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça, do mesmo jeito que se forma quando estou reconstruindo o rastro de uma fraude corporativa. Você não interrompe o esquema no meio. Você deixa ele se completar sob vigilância, para capturar a intenção com clareza total. Eduardo, eu tenho câmeras de segurança instaladas no apartamento, ligadas a um sistema de nuvem, faz parte da minha rotina profissional. Guardo documentos sensíveis de clientes em casa às vezes. Elas cobrem a sala e o corredor. E eu tenho acesso root ao meu próprio notebook, que também tem microfone ambiente configurado para minhas reuniões periciais remotas. Onde você quer chegar? Quero deixar tudo gravando amanhã. Quero que, quando Marlene ou Rodrigo tentarem me entregar aquele documento no cerimonial, isso já esteja sendo registrado de forma limpa, sem dúvida de manipulação posterior. E quero que você esteja por perto, discretamente pronto para agir no minuto em que isso acontecer. Isso é arriscado, Camila. Eles podem desconfiar. Eles não vão desconfiar de nada, porque amanhã de manhã eu vou continuar exatamente como uma noiva nervosa e ocupada com os últimos preparativos. Ninguém aqui imagina que eu descobri qualquer coisa. Essa é a vantagem que eu tenho. Eles acham que estão lidando com alguém emocionalmente distraída pelo casamento, não com alguém treinada para reconhecer um golpe documental a 3 quilômetros de distância. Eduardo deu uma risada curta, cansada, mas com um fundo de respeito genuíno. Tudo bem. Vou preparar, essa noite mesmo, uma notificação extrajudicial e um pedido de medida cautelar de urgência, para protocolar assim que tivermos a prova capturada. Também vou acionar um investigador parceiro meu, aposentado da Polícia Civil, para ficar de plantão amanhã, discretamente perto do local da cerimônia, caso a situação precise de intervenção imediata. Combinado. Antes de desligar, ainda fiz mais 2 coisas. Primeiro, mandei uma mensagem cifrada para Juliana, confirmando que ela devia manter distância física de Fabrício e Marlene no dia seguinte, sem levantar suspeita, mas sem se expor a nenhum confronto direto até eu dar o sinal. Segundo, entrei no sistema administrativo do meu prédio e configurei, discretamente, a gravação contínua das câmeras do corredor e da sala pelas próximas 48 horas, com backup automático em nuvem, algo que qualquer morador tem direito de fazer em área comum de uso privativo, sem precisar avisar ninguém. Quando finalmente desliguei o notebook, eram 3h15 da madrugada. Fui até a cozinha, com cuidado para não fazer barulho, e passei pela sala onde as caixas de Marlene ainda estavam empilhadas, o colchão improvisado no chão, o silêncio pesado da casa dormindo em cima de uma bomba que só eu sabia que existia. Rodrigo estava deitado no nosso quarto, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Eu me deitei ao lado dele, olhos abertos no escuro, sentindo uma mistura estranha de dor e determinação. Uma parte de mim ainda queria acreditar que havia algum mal-entendido, que talvez ele não soubesse de tudo, que talvez fosse só a família dele agindo sozinha. Mas eu sou perita forense. E a primeira regra da minha profissão é: não confie na primeira narrativa, confie no rastro documental. E o rastro, até aquele momento, apontava direto para o nome dele. Amanhã chegou cinza, com aquela luz fraca de setembro que mal consegue atravessar as cortinas. Acordei antes do despertador, o corpo tenso como quem vai entrar numa sala de perícia sabendo que vai encontrar algo grave. Rodrigo ainda dormia.
Fiquei olhando para o teto por alguns minutos, organizando mentalmente a sequência do dia. Prova do vestido às 9, ensaio de cerimônia às 11, quando o advogado da família apareceria supostamente para regularizar documentos do casamento. Foi isso que Marlene tinha mencionado casualmente na semana anterior. E que eu, na época, achei apenas estranho, sem entender o real propósito. Levantei, tomei banho, me vesti como se fosse um dia comum. Maquiagem leve, sorriso ensaiado. Quando saí do quarto, encontrei Marlene na cozinha, tomando café como se fosse dona da casa há anos. "Dormiu bem, filha?" Ela perguntou com aquele tom doce que eu agora sabia reconhecer como uma máscara. "Dormi ótimo." Menti, servindo-me de café. Ansiosa para amanhã. "Que bom. Hoje o Dr. Anselmo vem aqui de manhã. Lembra que te falei? Só uns papéis de praxe para formalizar tudo direitinho antes da festa. Ele é muito ocupado. Então já vem resolver isso enquanto vocês estão com os últimos preparativos." Ali estava a confirmação. Papéis de praxe. A mesma frase que, na noite anterior, eu tinha visto escrita no print de WhatsApp entre ela e Fabrício. "Perfeito." Respondi, sem alterar a voz. "Que horas ele chega?" "Umas 10h30. A gente resolve rapidinho antes de você ir provar o vestido." Fui até o escritório. Tranquei a porta e liguei para Eduardo. "É hoje, 10h30. Um tal de Dr. Anselmo vai trazer os documentos." "Perfeito. Meu investigador já está posicionado num carro descaracterizado na rua, e eu chego aí às 10h15 discretamente, como se fosse buscar uns papéis do cerimonial que combinamos previamente com o buffet. Assim ninguém estranha minha presença. Suas câmeras estão gravando? Desde ontem à noite, contínuas. Então agora é esperar. Quando ele chegar, deixa o documento ser apresentado a você normalmente. Não assine nada, claro, mas também não recuse de cara. Peça para ler com calma, pergunte perguntas técnicas, force ele a explicar as cláusulas em voz alta. Isso vai gerar uma gravação de áudio explicando exatamente a fraude, na própria voz dele. Entendido." Às 10h25, a campainha tocou. Um homem de uns 50 anos, terno mal ajustado, pasta de couro surrada, entrou acompanhado de Fabrício. Marlene os recebeu com um sorriso largo, chamando Rodrigo, que veio do quarto ainda ajeitando a camisa. "Camila, esse é o Dr. Anselmo. Ele vai nos ajudar com a parte jurídica", disse Rodrigo, evitando meu olhar por meio segundo a mais do que o normal. Sentamos na mesa de jantar. O tal doutor tirou da pasta um envelope pardo e retirou de dentro dele o documento. O mesmo que eu já tinha visto fotografado no celular de Juliana. "Camila, isso aqui é só uma formalidade." Ele começou, com aquele tom ensaiado de quem já fez esse discurso antes. "É um anexo padrão de regularização patrimonial, comum em casamentos onde um dos cônjuges tem bens e empresa em nome próprio. Protege vocês dois. Evita dor de cabeça futura. Regularização de quê, exatamente?" Perguntei pegando o documento e fingindo lê-lo com atenção, quando na verdade já conhecia cada cláusula de cor. "É basicamente uma autorização para que, no caso de algum imprevisto, seu marido possa administrar temporariamente os bens do casal, evitando burocracia. Coisa simples. Mas aqui diz, poder de administração, oneração e alienação irrevogável sobre bens particulares anteriores ao casamento." Li em voz alta, deliberadamente, olhando direto para ele. "Isso não é regularização patrimonial. Isso é uma procuração ampla e irrevogável. O senhor pode me explicar por que um anexo de casamento contém poderes de venda sobre meu apartamento e minha empresa? Especificamente?" O silêncio que se seguiu foi elétrico. Anselmo trocou um olhar rápido com Fabrício. "Bem, é uma cláusula de proteção mútua. Caso algo aconteça com você, seu marido consegue... Meu marido não vai precisar administrar nada que é meu, doutor, porque isso aqui não é um pacto antinupcial de comunhão de bens. Isso é uma procuração disfarçada, redigida para eu assinar sem entender o que realmente estou assinando, num momento em que estarei emocionalmente ocupada com outras coisas. O senhor tem OAB registrada? Porque não encontrei nenhum número neste documento." O rosto de Anselmo perdeu a cor. Marlene, que até então sorria no fundo da sala, avançou. "Camila, não precisa fazer drama. É só assinar e..." Foi exatamente nesse momento que a campainha tocou de novo. Eduardo, pontual como combinado, entrou junto com meu investigador, que se identificou calmamente como perito de apoio contratado para acompanhar a formalização do casamento. Uma mentira leve, mas suficiente para entrar sem gerar pânico imediato. "Boa notícia", eu disse me levantando, sentindo a mesma frieza controlada que uso ao entregar um laudo pericial devastador para um conselho de administração. Este é meu advogado. E por coincidência, ele também tem uma opinião técnica sobre esse anexo de regularização. Eduardo colocou a pasta sobre a mesa com uma calma cirúrgica. O tipo de movimento que eu já tinha visto ele fazer em audiências, quando sabe que está prestes a virar o jogo por completo. "Boa tarde a todos", ele disse, sem sorrir, sem hostilidade na voz, mas com aquela autoridade que só vem de quem já ganhou muitas batalhas assim. "Meu nome é Eduardo Vasconcelos. Sou advogado da Camila. Dr. Anselmo, certo? Poderia me informar seu número de inscrição na OAB? Gostaria de verificar no site do conselho. É rápido." Anselmo gaguejou alguma coisa sobre estar com a carteira no carro, e começou a recolher os papéis de volta para a pasta. "Apressado. Deixe esses documentos na mesa, por favor", disse Eduardo, ainda calmo, mas com um tom que não deixava margem para negociação. "Eles agora fazem parte de uma investigação em andamento sobre tentativa de fraude documental e estelionato contra minha cliente. Retirá-los configuraria ocultação de prova." Fabrício se levantou de repente, o rosto vermelho. "Que investigação? Isso é um mal-entendido. Vocês estão tratando um documento de família como se fosse crime." "Não é mal-entendido, Fabrício", respondi, finalmente deixando cair a máscara de noiva distraída que eu vinha sustentando havia horas. "Eu sei que esse documento não é um pacto antinupcial. Eu sei que vocês combinaram. Você e sua mãe me fazer assinar isso sem eu perceber, no meio da confusão do cerimonial. E eu sei, porque tenho provas, que a razão pela qual vocês precisam disso com tanta urgência é porque seus pais perderam o apartamento de vocês por causa de dívida de aposta. E vocês abriram 2 linhas de crédito fraudulentas no meu CPF para tentar segurar as pontas até o casamento me travar num regime que apagaria qualquer rastro." O silêncio que caiu sobre aquela sala foi absoluto. Marlene ficou branca. Rodrigo, que até então tinha permanecido calado, olhando para o chão,
Finalmente ergueu os olhos. Camila, eu posso explicar. Pode explicar por que meu nome está numa dívida de 30 mil reais que eu nunca contraí. Rodrigo? Ou por que você tinha acesso aos meus documentos pessoais o suficiente para replicar minha assinatura num formulário de banco? Ele não respondeu. E o silêncio, ali, foi mais revelador do que qualquer confissão. Vocês tentaram aplicar um golpe patrimonial contra uma perita forense, continuou Eduardo, abrindo a pasta e retirando cópias organizadas dos documentos que eu tinha reunido durante a madrugada. Escolha ruim de vítima. Aqui está a certidão de execução extrajudicial do imóvel do casal Norberto e Marlene. Aqui os protestos por dívida de apostas em nome de Norberto. Aqui o relatório de crédito mostrando as 2 linhas fraudulentas abertas no CPF da Camila, com endereço de correspondência ligado a um apartamento alugado por Rodrigo há 2 meses. E aqui, ele ergueu uma última folha. A transcrição de uma conversa entre Marlene e Fabrício discutindo em detalhes como fazer a Camila assinar esse documento sem perceber. Marlene deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco invisível. Isso é ilegal. Vocês não podem ter essa conversa. É invasão de privacidade. A conversa foi enviada voluntariamente para a Camila por uma testemunha com acesso legítimo ao dispositivo, respondeu Eduardo sem alterar o tom. E além disso, toda essa reunião de agora está sendo gravada pelo sistema de câmeras do apartamento, que pertence exclusivamente à Camila e está em pleno funcionamento legal, dentro de propriedade privada dela. Anselmo, o doutor, sem número de OAB verificável, já estava praticamente na porta, tentando desaparecer discretamente. O senhor não vai a lugar nenhum ainda, disse meu investigador, se posicionando gentilmente entre ele e a saída, sem tocá-lo, apenas bloqueando o caminho com a presença. Precisamos do seu nome completo e documento, para constar no boletim de ocorrência que será registrado ainda hoje por exercício ilegal da advocacia e participação em tentativa de fraude documental. Rodrigo finalmente se levantou, os olhos vermelhos, a voz embargada. Camila, eu juro que não queria isso. Eu só queria ajudar meus pais. Eles estavam desesperados. Eu não sabia que ia longe demais. Olhei para ele e senti, pela primeira vez desde a noite anterior, uma dor genuína. Não pela perda do casamento, mas pela constatação de que a pessoa que eu escolhi para dividir minha vida preferiu me trair a ser honesto comigo. Você teve inúmeras chances de sentar comigo e falar a verdade, Rodrigo. Eu teria ajudado seus pais, de verdade, se vocês tivessem me pedido com honestidade. Mas vocês escolheram me roubar em vez de confiar em mim. E isso não tem volta. A partir daquele momento, o apartamento deixou de ser uma cena de constrangimento familiar e virou oficialmente uma cena de investigação. Eduardo assumiu o controle da sala com a mesma frieza de um perito que já viu dezenas de golpes se desmoronarem assim que a luz certa é apontada para eles. Vou ser direto com todos vocês, ele disse, olhando para Marlene, Fabrício, Rodrigo e o falso advogado, que agora estava sentado, encolhido, numa cadeira perto da porta, sob a vigilância discreta do investigador. A partir de agora, qualquer tentativa de retirar objetos, apagar conversas ou deixar este apartamento sem autorização será tratada como obstrução de prova. A Polícia Civil já está a caminho, chamada formalmente pela Camila, na condição de vítima de tentativa de estelionato e fraude documental. Marlene tentou mais uma vez suavizar a situação. Camila, filha, isso é um exagero. Somos família. A gente pode resolver isso em casa, sem precisar de polícia. A senhora deixou de ser minha família no momento em que decidiu que meu apartamento e minha empresa valiam mais que a minha confiança. Respondi sem levantar a voz. E resolver em casa foi exatamente o plano de vocês. Me fazer assinar um documento sem eu entender, dentro da minha própria casa, sem testemunhas. Isso acabou. 2 viaturas chegaram 20 minutos depois. Os policiais, orientados previamente por Eduardo sobre a natureza técnica da ocorrência, recolheram o documento fraudulento, colheram os depoimentos iniciais e conduziram Anselmo, cujo nome verdadeiro, como descobrimos depois, era Anselmo Klein, um ex-despachante que havia sido expulso do quadro da OAB anos antes por exercício irregular, para prestar esclarecimentos na delegacia, junto com Fabrício, apontado nas conversas como o articulador direto do esquema. Rodrigo e Marlene não foram presos naquele momento. A autoridade policial explicou que, por se tratar de fraude patrimonial ainda não consumada, o caso seguiria via inquérito, com base nas provas documentais e no boletim de ocorrência. Mas isso não significava de forma alguma que eles sairiam impunes. Assim que a última viatura saiu, com Marlene chorando no banco de trás e Fabrício em silêncio absoluto, ainda algemado por resistência verbal, eu me virei para Rodrigo, que continuava parado no meio da sala, cercado pelas próprias caixas que ele ajudou a trazer para dentro da minha vida. Você tem até amanhã de manhã para tirar suas coisas daqui. Falei. A voz firme, sem tremer. O apartamento é meu, a escritura é minha, e a partir de agora toda a comunicação entre nós vai passar pelo Eduardo. Camila, o casamento... Ele começou, com uma última tentativa patética de segurar algo que já tinha desmoronado havia horas. Já está cancelado, Rodrigo. Eu liguei para o cerimonial assim que a polícia chegou. Nos dias seguintes, o processo ganhou corpo rapidamente. Eduardo formalizou a denúncia por tentativa de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso, além de crime de exercício ilegal da profissão contra Anselmo Klein. As 2 linhas de crédito fraudulentas abertas em meu nome foram canceladas e revertidas pelos bancos após a instauração do inquérito, já que a fraude documental ficou comprovada pelas gravações das câmeras e pelos prints de conversa entregues como prova. Juliana, minha cunhada, seguiu exatamente o plano que combinamos. Reuniu provas silenciosamente. Saiu de casa com os filhos antes que Fabrício percebesse qualquer coisa, e entrou com pedido de separação judicial cumulado com ação de reparação por uso indevido de seu nome nas linhas de crédito que ele havia aberto às escondidas. Como advogada, ela mesma conduziu boa parte do processo, e não hesitou nenhum segundo em anexar as conversas que originalmente tinha me enviado como prova cruzada no processo criminal contra o marido. 3 meses depois, o caso chegou à fase de audiência. A promotoria, com base no dossiê técnico que Eduardo e eu montamos, trazendo minha própria expertise pericial para estruturar a linha do tempo financeira de forma irretocável, conseguiu demonstrar não apenas a tentativa de fraude documental, mas também um padrão mais amplo. Norberto e Marlene,
Além da dívida de apostas que os levou à execução do imóvel, haviam falsificado durante anos declarações de renda para conseguir isenções em programas sociais aos quais não tinham mais direito. Um esquema que a perícia contábil determinada pelo juiz acabou desenterrando como efeito colateral da investigação principal. Fabrício foi condenado por falsidade ideológica e tentativa de estelionato contra mim, além de responder civilmente pelas dívidas contraídas fraudulentamente no nome de Juliana. Perdeu a licença para atuar como despachante autônomo, atividade da qual vivia informalmente, e teve bens penhorados para início do ressarcimento. Anselmo Klein, o falso advogado, foi condenado por exercício ilegal da profissão e falsificação de documento, numa pena que, somada a antecedentes que vieram à tona durante a investigação, ele já havia aplicado golpe parecido em pelo menos 2 outras famílias. Resultou em regime fechado. Rodrigo e Marlene, por não terem chegado a consumar o ato, já que o documento nunca foi assinado, responderam por tentativa, com penas mais brandas, convertidas em prestação de serviços comunitários e multa, além da obrigação de indenizar os valores gastos por mim, na tentativa de reversão das linhas de crédito fraudulentas e nos honorários periciais extras que precisei contratar para reconstituir meu histórico financeiro junto aos bancos. Rodrigo perdeu o emprego na construtora onde trabalhava. A diretoria, ao saber do processo por meio da repercussão do caso, entendeu que um funcionário envolvido em tentativa de fraude patrimonial não era compatível com a política de compliance da empresa, especialmente numa companhia que eu mesma já tinha auditado anos antes. Norberto e Marlene, sem o imóvel, sem o suporte financeiro que esperavam extrair de mim, e agora com um processo criminal no currículo, foram morar de aluguel num apartamento simples na periferia de Curitiba, sustentados pela aposentadoria mínima de Norberto, que finalmente, sem outra saída, começou a pagar terapia para lidar com o vício em apostas. Não por reconhecimento genuíno, mas porque era condição do acordo judicial para reduzir a pena. 1 ano depois, minha empresa, a Veta Perícias Financeiras, cresceu. A história, sem que eu tivesse planejado, correu entre colegas de profissão e virou, de certa forma, um estudo de caso sobre como fraudes patrimoniais dentro de relações afetivas seguem padrões parecidos aos de fraudes corporativas. Promessas vagas, urgência artificial, documentos disfarçados de burocracia. Passei a dar palestras sobre o tema em eventos de compliance familiar e sucessório, ajudando outras pessoas, principalmente mulheres com patrimônio próprio, a reconhecer sinais de manipulação financeira antes que se tornem irreversíveis. Juliana, depois de finalizar o divórcio, se tornou sócia de um pequeno escritório especializado em direito de família, com viés patrimonial. E hoje trabalhamos juntas, com frequência, em casos que cruzam perícia contábil e direito. Ela do lado jurídico, eu do lado técnico. Nos tornamos, de fato, a família que a gente escolheu depois de sobreviver à mesma armadilha. Olhando para trás, entendo uma coisa com clareza. Confiança não é ausência de verificação. Amor de verdade não pede que você abra mão da sua própria proteção. Quando alguém insiste que você assine algo sem se preocupar com os detalhes, ou trata seus limites financeiros como um obstáculo à felicidade da família, isso não é intimidade. Isso é vulnerabilidade sendo explorada. Eu construí tudo o que tenho com as próprias mãos, sozinha, durante anos difíceis. E aprendi, da pior forma possível, que proteger o que você construiu não é frieza. É respeito por si mesma. Você teria percebido os sinais antes de mim, ou também estaria ocupada demais com os preparativos do casamento para notar? Conta aqui nos comentários se você já teve que proteger o que era seu de alguém que jurou te amar. E não esquece de curtir e se inscrever para não perder a próxima história.